Bem, hoje nós estamos neste segundo momento, segunda aula, segundo momento nosso, o IVC 2, de nivelamento, e hoje eu vou usar exemplo de como a gente faz teologia bíblica, utilizando esse problema aqui, arminianismo ou calvinismo. Então, nós vamos estudar hoje, né? Lembrando que nós já estamos, de certa forma, fazendo o Instituto Bíblico. Você que está assistindo aí em casa, não temos aula presencial ainda, de decretos municipais, e não quero que a gente comece, logo depois tenha que parar de novo, por um decreto que proíbe atividades da igreja outra vez, faz lockdown, né? Os casos ainda estão relativamente altos, e pode ser que a prefeita municipal possa acabar decretando outro lockdown aí, ou restrição de horário na igreja, aí eu vou ter que começar e parar, né? Não quero fazer isso. Então, enquanto isso, nós estamos fazendo online já, de certa forma já é um Instituto Bíblico, e é o que eu chamo de nivelamento, né? Não é a primeira matéria que nós vamos estudar, é uma espécie de nivelamento e de esclarecimento. E você pode enviar perguntas para o WhatsApp da igreja, se você quiser, perguntas sobre o Instituto Bíblico, como vai ser, pode continuar enviando perguntas. Então, hoje, nós vamos usar, né, a ideia da teologia bíblica, que nós desenvolvemos amplamente na aula passada, da segunda-feira passada, o IBBC número 1. Nós falamos muito do que é uma teologia bíblica, e hoje nós vamos dar um exemplo, né, de uma teologia bíblica. Né? Eu vou usar aí o exemplo de uma teologia calvinista, de uma teologia arminiana, e vou mostrar como a teologia bíblica ela não é nem arminiana, wesleyana e nem teólogo ou teóloga. Né? A teologia bíblica ela é completamente baseada, totalmente baseada na Bíblia. Eu preciso alertar você que os slides que eu vou passar agora não são os melhores. Não uso as melhores técnicas didáticas para slide, que diz que a gente não deve colocar muitas palavras no slide. Eu estou colocando muitas palavras no slide, porque, na verdade, eu estou fazendo mais como material de estudo para você. Ou seja, você pode pausar o vídeo e ler o que está escrito no slide, como se fosse um texto em Word, né? Uma apostila para você ler enquanto medita. E eu vou estar falando também, enquanto o slide está sendo mostrado, você vai ouvir minha voz ao fundo, eu vou ler o slide e vou explicar algumas coisas a mais. E também vou citar os versículos da Bíblia que estão ligados a estes argumentos que nós vamos fazer. Nem todos os versículos, versículo nenhum está no slide, você vai ter que anotar enquanto eu falo. Alguns eu talvez nem saiba de cor o endereço, vou citar eles de cor, o versículo de cor, sem me lembrar exatamente qual é o endereço, mas numa chave bíblica ou na concordância de Strong que está na internet, você pode achar os versículos facilmente. Aliás, na descrição desse vídeo, eu vou colocar lá o endereço que você pode achar na internet a concordância de Strong, né? Vou colocar para você aqui o que é concordância de Strong. Uma concordância, ou chave bíblica, é um recurso que a gente usa muito para achar versículos na Bíblia. Por exemplo, eu sei um versículo, ou parte de um versículo. Vamos supor que eu lembre ou saiba uma parte de um versículo, mas não lembro onde está na Bíblia. Digamos assim, que eu saiba, que eu me lembre que está escrito assim, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas eu não me lembro onde está isso na Bíblia. Nossa, onde está isso na Bíblia? Eu não me lembro. É para isso, ou uma concordância. Você vai na chave bíblica e você procura, por exemplo, uma palavra. Você acha uma palavra dentro do versículo. Vamos falar o versículo outra vez? Porque está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso, dessa morte única, o juízo de Deus sobre a pessoa. Se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno. Então, se ela é salva, se ela é condenada. Então, você pega palavras significativas do versículo.
Por que não é uma palavra significativa? Porque você tem muitos versículos com a palavra porquê, e o porquê não é a palavra mais informativa do versículo. Aos homens, homens talvez, mas homens tem muita palavra homem na Bíblia, não procura homem não, porque você vai achar muito versículo com essa palavra. Está ordenado, ordenado já talvez seja melhor, porque não é uma palavra tão comum na Bíblia. Morrer uma só vez, morrer é uma boa palavra. Então você procura na Bíblia a palavra morrer, mesmo que ela tenha muitas vezes, mas ela é mais característica desse versículo. Outra palavra que você pode procurar, além de morrer, vindo depois disso o juízo. Pode usar a palavra juízo também. Você procura uma ou outra, ou as duas, uma de cada vez, e você vai na chave bíblica e vai ter a verbete morrer. Você vai em qualquer chave bíblica com concordância, você vai ter uma verbete, né, como se fosse um dicionário, né, uma concordância ou chave bíblica, como se fosse um dicionário, tem a palavra e alguma coisa sobre ela, a palavra, alguma coisa sobre ela. Então você procura lá a verbete morrer, e uma boa chave bíblica ou concordância vai ter a maioria dos versículos, ou grande parte dos versículos, algumas que são exaustivas, vai ter todos os versículos da Bíblia que contém a palavra morrer. Aí você vai olhando os versículos e acha o versículo que você precisa. A mesma coisa com a palavra juízo. Você pode usar também a palavra juízo, e a mesma coisa acontece. E nós temos uma boa concordância, chamada concordância ou chave bíblica, né? Vou chamar de concordância, que é a concordância de Strong. Então, a concordância de Strong é uma boa concordância. E ela está na internet, e ela é exaustiva, ela te mostra todos os versículos da Bíblia com a palavra que você quer. Então eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o endereço de internet que você acha a concordância de Strong. Além disso, a concordância de Strong, ela tem a explicação do versículo, de todas as palavras do versículo que você está estudando, na língua original, hebraico se for o Antigo Testamento e grego se for o Novo. E lá tem uma explicação, palavra por palavra, do significado dela, o que aumenta ricamente o seu estudo bíblico. Você vai entender muito mais profundamente o que a Bíblia está dizendo. Então, caso eu cite aqui algum versículo da Bíblia e não cite o endereço, você mesmo, você mesma pode usar a concordância de Strong para achar na Bíblia. Você vai ver que tem diferentes versões, né? Você pode escolher qual versão da Bíblia você quer. Eu uso aqui a Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada. Ok? Vamos começar então com o nosso slide. Não é de slide já, a primeira capinha aí. Como a teologia bíblica resolve o problema da controvérsia arminianismo versus calvinismo. Slide número 2. Eu vou fazer, junto com você, 5 perguntas. Essas 5 perguntas, a primeira é: o homem pode escolher ser salvo ou ser condenado por seu próprio livre-arbítrio? Essas 5 perguntas, elas são inspiradas no acróstico TULIP, que é usado pelos calvinistas para combater o arminianismo, vamos dizer assim, para contrapor-se ao arminianismo. E eu vou usar estes 5 ideias, né? O T, o U, o L, o I e o P, e vou fazer as perguntas relacionadas ao T, perguntas relacionadas ao U, e essas perguntas são todas perguntas que estão dentro do cerne da questão arminianismo versus calvinismo, ou calvinismo versus arminianismo. Essa controvérsia, ela é muito antiga, e durante um tempo ela esteve um tanto quanto latente, escondida, as pessoas não discutiam muito ela, mas de uns anos para cá está aumentando muito essa controvérsia. Na internet, no YouTube, está cheio de vídeos sobre isso, e também se você for no Google e colocar lá calvinismo versus arminianismo, ou arminianismo e calvinismo, você vai achar muitos e muitos textos, artigos, vídeos, figuras, áudios, etc., a respeito desta controvérsia. Está aumentando muito. E está havendo uma tendência
das igrejas mais novas, mais emergentes aí, mais novas, as neopentecostais inclusive, de se tornarem calvinistas. Uma igreja de teologia calvinista muito conhecida é a presbiteriana do Brasil. Há alguns batistas também que são calvinistas, e são estes, presbiterianos principalmente, e alguns batistas que defendem muito o calvinismo, e eles têm muita produção teológica, e eles estão influenciando muitas igrejas emergentes, muitos jovens, cristãos jovens, estão indo para o lado do calvinismo. E nós queremos usar o arminianismo é uma espécie de oposição ao calvinismo, não exatamente oposição, mas é uma outra opção, vamos falar assim, diferente para a gente entender a salvação. Tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles procuram explicar como é a mecânica da salvação, como que Deus escolhe alguém para a salvação, como que uma pessoa aceita Jesus, se a pessoa pode perder a salvação ou não. Então, tanto o calvinismo quanto o arminianismo, eles tentam explicar a mecânica da salvação. Apesar de que a controvérsia ela está muito entre arminianismo e calvinismo, existem outras opções além dessas duas para explicar a mecânica da salvação. Estas outras opções não são muito populares no Brasil. E nós poderíamos, na verdade, resumir a questão dizendo que a gente está decidindo como entender entre monergismo e sinergismo. E quando a gente estiver estudando, eu explico esses termos, o que é. Vamos lá, então. Primeira pergunta. O homem pode escolher ser salvo ou ser condenado por seu próprio livre arbítrio? Resposta bíblica. Não, aqui não tem a ver com calvinismo nem arminianismo. É Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito dessa pergunta? Como é que a Bíblia responde essa pergunta? A Bíblia responde essa pergunta dizendo que sim, o homem pode escolher ser salvo ou ser condenado por seu próprio livre-arbítrio. Deus gostaria de salvar a todos os homens, e quando eu falo homem, significa homem e mulher aqui. Nesse estudo de hoje eu vou usar só o gênero masculino, mas significa homem e mulher. Qualquer homem, qualquer mulher, ou seja, significa o ser humano. Sim, Deus gostaria de salvar a todos, homens e mulheres, todo ser humano, pois não tem prazer na morte do ímpio, e quereria usar de misericórdia para com todos, já que encerrou a todos debaixo do pecado. Mas alguns rejeitam a pregação e o convite da graça, isto é, rejeitam Jesus. Veja você que eu não estou citando versículo bíblico aí ainda, e vou citar poucos no texto escrito. Mas observe que a minha argumentação, ela é usando versículos da Bíblia. O meu texto é versículos da Bíblia. Por exemplo, que Deus gostaria de salvar a todos, é praticamente o que o versículo da Bíblia diz, quando diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Isso está escrito na Bíblia. Deus deseja que todos se salvem. Então, eu estou falando, você vê que o meu texto escrito no slide na sua frente está falando o que o versículo da Bíblia fala. E é isso que eu quero dizer por teologia bíblica. Você raciocina, você fala, você declara usando categorias bíblicas, ou seja, o seu pensamento e as suas palavras são as palavras da Bíblia. Eu uso a Almeida Revista e Atualizada, então você vai ver que a minha maneira de falar sobre teologia é Almeida Revista e Atualizada. Poderia usar outras versões, eu uso também, mas a minha principal versão é Almeida Revista e Atualizada. Então, a hora que eu começo a falar com você, no meio das minhas frases, juntando as minhas palavras, eu misturo palavras da Bíblia. É o que Jesus fazia. Jesus fazia isso. Paulo faz isso também. Então, é isso que eu me refiro a uma teologia bíblica. Eu não estou usando as palavras de Calvino, eu não estou usando as palavras de Armínio, eu não estou usando as palavras da Confissão de Westminster, eu não estou usando
o que está escrito no livro As Institutas, de Calvino. Eu não estou usando o que pensa o teólogo X ou escreveu o teólogo Y. Eu não uso as palavras dos teólogos, nem das confissões de fé, nem dos credos. Eu uso a Bíblia. Ou seja, uma teologia bíblica só é possível ser feita para quem tem a Bíblia correndo no seu sangue, impregnado no seu DNA, gravado na sua memória. Eu preciso ressaltar para você um pouco mais sobre isso. Eu vou continuar lendo esse slide daqui a pouco. Você está ouvindo a minha voz, mas eu queria insistir com você numa coisa. Que esse modo de fazer teologia, a teologia bíblica, é o modo judaico. O modo grego de fazer teologia é um modo que usa pensadores, que usa a formulação teológica de teólogos, de pensadores humanos, que não são os inspirados por Deus da Bíblia, os canônicos. Quando você faz teologia bíblica, você essencialmente tem a mente de Cristo. Cristo é judeu. Então você usa a mente judaica para fazer teologia, que é a melhor mente possível. A mente judaica, ela é a melhor mente possível para você fazer teologia e para você fazer ciência. Eu que estudo ciência, eu sei, quando eu estou lendo um livro, se quem escreveu aquele livro é judeu ou não. Sem saber, sem pesquisar na internet a etnia do autor do livro, ou dar uma olhada no nome para ver se parece judaico, só de ver como ele escreve, como ele pensa, eu sei se ele é judeu ou não. Porque o judeu, que é judeu mesmo, ele tem uma mente diferente da mente de todas as outras pessoas. Ele pensa de um jeito completamente diferente, caracteristicamente diferente, extremamente explícito e identificado a maneira de pensar. É um pensamento, como eu diria, o pensamento judaico, a mente judaica, é um pensamento fortemente calcado em bases firmes. Não há ponta solta no pensamento judaico. E como é que a gente faz não deixar ponta solta numa teologia que a gente está fazendo, como agora estamos fazendo? Calcar ela na Bíblia e falar o que a Bíblia fala. Quando você fala o que a Bíblia fala, quando as suas palavras são as palavras da Bíblia, quando você cita versículos da Bíblia, quando você mistura nas suas frases o próprio versículo da Bíblia, você está fazendo teologia bíblica. Você está tendo uma mente judaica, um modo judaico de pensar. Porque a essência do modo judaico de pensar é raciocinar de um modo que não pode ser invalidado. Jesus fez isso várias vezes. Por exemplo, quando ele foi questionado sobre a ressurreição, os saduceus questionaram ele, contaram uma historinha lá de uma mulher que ficou viúva 7 vezes, depois na ressurreição ela seria mulher de quem, esposa de quem, já que ela teve 7 maridos. Jesus falou assim, olha, vocês têm um problema, vocês não raciocinam em cima das Escrituras. Ou seja, saduceus eram judeus. E Jesus falou, mesmo sendo judeus, vocês não pensam como judeus. Aí ele pensou como um judeu para mostrar para aqueles saduceus como é que um judeu legítimo pensa. Como que um judeu legítimo faz teologia. Como teologia é uma ciência, como que um judeu legítimo faz ciência. O que ele fez? Ele citou a Bíblia, ele disse assim, vocês já não leram na Bíblia que o Deus de Israel é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Isso é mente judaica. Ele citou a Bíblia. Vocês nunca leram nas Escrituras, ou seja, na Bíblia, que o Deus de Israel é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ou seja, quando Deus se apresentou Abraão, Isaque e Jacó, por exemplo, para Moisés, Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos há mais de 100 anos. Já tinham virado pó, todos eles. Então, como é que Deus poderia ser Deus de 3 mortos? Se morreu, acabou, como os saduceus pensavam, como é que Deus ia falar, eu sou 3 pessoas que não existem mais? Então, a própria maneira de Deus se declarar, sendo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, 3 pessoas que estavam mortas, já mostra
que a ressurreição tem que existir, porque Deus não pode ser Deus de mortos, mas sim de vivos. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó têm que estar vivos na presença de Deus. Veja que Jesus usou a base da Bíblia, usou a revelação bíblica, o texto bíblico, a mensagem bíblica e construiu um raciocínio e concluiu. Este é o modo judaico de pensar. Os gregos não pensam assim. Gregos não pensam assim. Gregos, eu falo não só os gregos da Grécia, né? Eu estou me referindo aqui aos que têm mente grega. Muita gente tem mente grega. A mente grega, ela é baseada em opiniões de filósofos, opiniões de homens. É muito comum. A maioria das pessoas tem mente grega. A maioria inclusive da Igreja Evangélica Brasileira. A maioria das pessoas da Igreja Evangélica Brasileira tem mente grega. A maioria das pessoas das universidades brasileiras tem mente grega. A maioria das pessoas intelectuais brasileiros tem mente grega. A mente grega é inferior à mente judaica. A mente judaica ela é superior à mente grega. Porque a mente judaica ela raciocina em cima de fatos incontestáveis, garantindo então que a conclusão é absolutamente correta e verdadeira. Essa é a mente judaica. Isso usando a Bíblia, e ela faz isso usando a natureza. Então, um cientista judeu, um cientista de mente judaica, ele não precisa ser judeu, basta ter mente judaica. Ele pode ser até gentio, mas tem mente judaica. Um cientista com mente judaica, ele vai em cima da natureza, pega fatos de observação e raciocina em cima deles. Então, a conclusão não pode ser jamais invalidada, porque ela é baseada nos fatos de observação. E fatos de observação são sempre superiores a qualquer teoria, a qualquer hipótese. São os fatos, a realidade factual, o que acontece na verdade, que valida qualquer teoria científica ou invalida ela. Assim também com relação à Bíblia. Como eu disse no passado, nós temos 2 grandes livros para ler. O livro da natureza, onde os cientistas leem, e o livro da Bíblia, onde os teólogos bíblicos leem, ou deveriam ler. Então aqui eu estou mostrando para você já o que é teologia bíblica. Vamos continuar lendo? Também alguns, mesmo inicialmente aceitando Jesus, mesmo tendo provado o dom de Deus e os poderes do mundo vindouro, não tiveram raiz em si mesmos e não perseveraram na fé, e por isso não serão salvos. Não tem versículo bíblico aí, né? Aparente, eu não estou citando endereço de versículo bíblico nenhum, mas eu estou falando para você Hebreus capítulo 6. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 6. Você vai ver que eu estou usando o texto bíblico. Hebreus capítulo 6, verso 4 em diante. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a humilhação, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, que são cactos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Veja que as palavras que eu usei aí, olha para você ver. Mesmo tendo provado o dom de Deus, que é o dom celestial, o dom do Espírito Santo, mesmo tendo provado os poderes do mundo vindouro, é o que está escrito em Hebreus capítulo 6, verso 5. Eu estou usando categorias bíblicas. Esse texto aqui está falando com uma pessoa que se converte a Cristo, foram iluminados, quer dizer, tiveram a revelação de Cristo, foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado e por isso aceitaram Jesus e provaram o dom celestial, quer dizer, receberam o Espírito Santo. O dom celestial é o Espírito Santo, né? Que desceu à terra do céu em Pentecostes. Esse é o dom celestial. O dom de Deus celestial é o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo, se tornaram participantes desse Espírito Santo, ou seja, receberam dons espirituais, receberam dom da profecia, dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, receberam dons de governo, receberam dons de socorro, ou seja, participaram dos poderes que o Espírito Santo concede ao homem, dos dons
que o Espírito Santo concede ao homem. E provaram a boa palavra de Deus, ou seja, viram na prática que a Bíblia funciona. Leram a Bíblia, estudaram a Bíblia, citaram a Bíblia, viram que ela é verdadeira, que ela é poderosa, e também provaram os poderes do mundo vindouro, ou seja, provaram e sentiram e experimentaram o poder da oração, o poder da fé, o poder do amor, o próprio poder do Espírito, ou seja, crentes de uma igreja. O autor de Hebreus está descrevendo crentes de uma igreja, crentes firmes, não é crente meia boca não. Crente firme, crente de liderança de igreja, crente de frente de igreja, crente de altar de igreja. Muitas vezes pastor, isso aqui tem tipicamente pastor até, diácono valente, evangelista, líder de louvor, pessoas da obra. O autor de Hebreus está falando de gente de linha de frente de igreja. E ele fala o seguinte no versículo 6, e caíram, ou seja, pastores caem, líderes de igreja caem, líderes de louvor caem, obreiros caem, diáconos caem, pessoa que está no altar cai, pessoa que está firme na fé, cheio da unção do Espírito Santo, cai em pecado. Cair aqui é cair em pecado. E permanece caído, não volta para Jesus, não volta para a igreja, não se reconcilia com Deus, não pede perdão pelo pecado, não se arrepende. Pessoas assim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, ou seja, é impossível que eles sejam convencidos outra vez pelo Espírito Santo para aceitarem Jesus, ou seja, eles não vão aceitar Jesus mais, vão ficar no mundo apóstatas, apóstatas. Porque se fosse possível eles voltarem, aceitarem Jesus de novo, se arrependerem, talvez até serem batizados de novo, isso seria uma humilhação para Jesus, equivalente a crucificar de novo Jesus, ou seja, uma zombaria de Jesus, como alguém diz, virou sem vergonha, peca, apronta, faz tudo o que faz, como crente, como pastor, como líder, como obreiro, como diácono, como gente de altar, como gente de frente da igreja, faz coisas absurdas, vai para o mundão, apostata, nega Jesus, diz que não quer saber de Jesus não, que isso aí foi uma bobagem na vida dele, que o negócio dele agora é ganhar dinheiro e gozar os prazeres da vida. Aí, em algum momento, essa pessoa fala, não, eu quero voltar para Jesus agora, para a igreja. Não, a Bíblia está falando, isso não tem jeito, não. Porque isso aí é zombar de Deus, zombar do Filho de Deus. É expor Jesus à ignomínia. Ignomínia é humilhação, desprezo. É desprezar, é calcar com os pés o sangue da aliança. Ou seja, a Bíblia está dizendo, aceitar Jesus é uma coisa muito séria. Não brinca com isso, é muito sério. Deus não está aqui para brincadeira, não. Não existe graça barata. Ou hipergraça, não existe isso. Essa pessoa perdeu a salvação. O texto de Hebreus aqui está falando de perda de salvação. E o fim dessa pessoa é ser queimada no fogo do inferno, no lago de fogo e enxofre. Hebreus 6, esse texto que nós lemos, do versículo 4 até o versículo 8, está falando da perda da salvação. Pessoas de igreja, crentes, batizados, salvos, podem perder a salvação. É isso que Hebreus está falando. E não tem argumentação contrária a essa. Qualquer tentativa de negar isso que eu estou dizendo é sofisma. Porque é isso que o texto está dizendo. A pessoa que fala, não, aqui ele não está falando isso não, ele está falando de outra coisa, está tentando enganar você. Está sofismando. Ele está sofismando. Vou continuar lendo? E não perseveraram na fé, e por isso não foram salvos. Tem um versículo bíblico por trás disso. Que versículo que eu estou pensando ao falar isso aí? Aquele que perseverar na fé até o fim será salvo. Mais ainda, lá em Apocalipse. E esta é a perseverança dos santos, dos salvos. Ser os mandamentos de Deus e manter a fé em Jesus. Percebe o que é uma teologia bíblica? Isso é teologia bíblica. A argumentação, ela vai usando as próprias palavras da Bíblia e você vai tecendo a sua argumentação usando as próprias palavras da Bíblia.
Vamos continuar lendo. A todos quantos receberam Jesus, estou citando aí João capítulo 1, verso 12, né? Crendo em Jesus e sendo batizados, estou citando aí Marcos 15, capítulo 15, verso 16. Deus os faz nascerem de novo como seus filhos. Estou citando aí João capítulo 3 e outros versículos. Apontando então, deixando essa pessoa direcionada para a salvação. Deus exorta a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e creiam no Evangelho. Nesse caso aí, eu até escrevi qual é o versículo da Bíblia, é Atos 17, 30. Em todas as outras minhas falas tem versículo por trás. Essa aí foi a única que eu explicitei qual é o versículo bíblico. Veja você que Deus, Ele ordena, né? Tem uma versão que diz que Deus ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e creiam em Jesus, no Evangelho. Deixa-me ver como é que está aqui na Bíblia, Almeida, revista e atualizada. Atos 17, 30, vamos ver como é que está na minha Bíblia aqui. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Há uma versão, não me lembro, talvez seja Almeida Revista e Corrigida, ou outra, Almeida Corrigida Fiel, ou ainda outra, que a palavra usada é ordena. Deus ordena aos homens que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam em Jesus Cristo. Ora, isso significa que Deus quer que todos se salvem, senão Deus não daria uma ordem geral dessa. Se Deus tivesse escolhido algumas pessoas para a condenação, e essas pessoas não seriam salvas de jeito nenhum, com base num critério único de Deus, Deus seria uma pessoa com um problema psicológico, se quisesse e ordenasse que todos fossem salvos, já que Ele mesmo condenou alguns para sempre. Então não faz sentido imaginar que o homem não possa responder a essa ordem de Deus, a esse convite de Deus, a essa ação de Deus, ou a essa notificação de Deus. Se Deus exorta os homens para que se arrependam e creiam no Evangelho, é porque Deus espera que todos os homens em todos os lugares se arrependam e sejam salvos. E se Ele espera que a gente se arrependa e seja salvo, é porque Ele sabe que nós podemos escolher ser salvos ou sermos condenados, porque não faz sentido algum um ser que espera que você faça alguma coisa, sendo que você não pode fazê-la. É completamente insano pensar isso. Deus não é uma pessoa insana. Deus é muito sadio, muito coerente. Então, este fato de que Deus, Ele mesmo, quer que todos se salvem, não tem prazer na morte do ímpio, exorta a todos que em todos os lugares se arrependam e creiam em Jesus, é uma das maneiras, existem outras, mas é uma das maneiras de nós vermos que o homem, então, pode escolher ser salvo ou escolher ser condenado pelo seu próprio livre-arbítrio. Ou seja, quando o homem ele escolhe a condenação, rejeitando Jesus, foi ele que escolheu. Não foi Deus que obrigou a rejeitar. Deus diz a cada homem: eis que tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e a bênção, para que vivam tu e a tua descendência. Isso aí é uma citação de Deuteronômio, né? Você pode achar lá. Então, Deus, é como se Deus, pelo amor de Deus, eu estou dando para você a chance de você escolher ser feliz ou infeliz, ser abençoado ou amaldiçoado, ter vida ou morrer, ser salvo ou ser condenado. Está diante de você. Por que Deus coloca diante de você e de mim isso? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolha. Livre-arbítrio significa isso: liberdade de decisão, liberdade de escolha, liberdade de julgamento, liberdade de juízo, ou seja, liberdade de fazer decisões e escolhas por nós mesmos. Deus nos deu isso. Por que Ele deu isso? Para que exista o amor. Correu o risco, é claro, mas para que exista o amor, Deus correu o risco do livre-arbítrio humano ser usado para a morte, para a maldição, para o pecado, para a condenação. Ainda bem que tem pessoas que usam o livre-arbítrio que têm para a vida, para a bênção, para a salvação. Esse é um outro argumento.
que mostra que nós temos o livre-arbítrio sim e podemos usar para aceitar Jesus ou rejeitá-lo. A Bíblia é repleta de exortações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Exortações essas que só fazem sentido se o homem puder decidir por si mesmo em função de aceitar ou rejeitar tais exortações. Ou seja, o próprio conceito de exortação, ele só faz sentido se quem é exortado tem livre-arbítrio. Porque se não houvesse livre-arbítrio, é completamente insano pensar em exortar. A própria existência de exortações pressupõe o livre-arbítrio. Próximo slide. Uma outra pergunta. O homem participa na sua eleição para a salvação? Resposta: sim. A eleição é mediante a presciência de Deus Pai. Aprove a Deus salvar alguns desta condenação, da condenação do inferno. E quem são esses alguns que são salvos da condenação eterna? Letra A. Aqueles que creem na loucura da pregação do Evangelho. Estes são os eleitos. Letra B. Aqueles que Deus, segundo sua presciência, aqueles que de antemão Deus conheceu, aqueles que, mesmo perdidos no pecado, praticam a verdade, esses são os eleitos para a salvação. C. Aqueles que invocam o Senhor para a sua salvação, que recebem Jesus, que confessam que Ele é o Senhor e que creem em sua ressurreição pelo poder do Pai, estes são os eleitos. Tudo que eu citei aí tem versículo bíblico. As palavras que estão aí são palavras de versículos bíblicos. Veja você que eu não citei um teólogo e pus entre parênteses um endereço bíblico que corrobora o que o teólogo falou. Não, eu não fiz isso. Eu cito o próprio versículo bíblico. Veja que eu não citei Calvino, não citei Armínio, não citei Wesley, não citei Agostinho, não citei Policarpo de Esmirna, não citei Orígenes de Alexandria, não citei ninguém, não citei um teólogo X ou um teólogo Y, eu citei a Bíblia. A eleição, veja você quando eu digo, a eleição é mediante a presciência de Deus Pai. Tem Bíblia aí? Vamos lá? 1 Pedro. Isso é a Bíblia. Eu falei a Bíblia sem você estar percebendo que eu falei a Bíblia. Aqueles que conhecem a Bíblia perceberam rapidamente que eu citei a Bíblia. 1 Pedro 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, ou seja, aqueles que têm a eleição para a salvação. Estou escrevendo a minha carta para estes eleitos, para esses que são escolhidos por Deus para a salvação, para esses que têm a eleição da salvação, que são forasteiros da dispersão, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2, eleitos, ou seja, possuindo a eleição, segundo a presciência de Deus Pai. Percebe que eu usei a expressão da Bíblia. Eu estou falando o que a Bíblia fala. Quando você faz isso, você não erra. Ah, mas e tal, porque não sei o quê, que Calvino falou não sei o quê, que Armínio falou não sei o quê, que o Wesley falou não sei o quê. Não importa o que o Wesley falou, meu irmão, minha irmã. Não importa o que Armínio, ou Calvino, ou quem quer que seja falou. Não, Irineu de Lyon falou tal coisa, que não sei o quê. Não importa o que Irineu de Lyon falou. Ah, o Inácio de Antioquia, não importa o que o Inácio de Antioquia falou, não importa. A minha teologia não é inaciana, agostiniana, irineuiana, policarpiana, calvinista, arminianista, ou calviana, arminiana. Não é wesleyana, não é. Isso é o que eu estou tentando, assim, com muita insistência. Algumas pessoas devem estar falando assim, puxa, eu estou cansada de saber disso, o pastor Marcelo está falando demais a mesma coisa.
Mas sabe por que, irmã, que eu estou falando demais a mesma coisa? Porque tem gente que ainda não caiu a ficha. Você entendeu? Tem gente que ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer. Bom, não é possível, você já falou tanto, mas tem gente que não sei o que acontece. Acho que não presta atenção no que a gente fala, meio voado, meio voada. Por isso que eu estou chamando a atenção com tanta ênfase. É Bíblia, é versículo bíblico. Eu escrevo, falo, penso o versículo da Bíblia. Isso não quer dizer que a gente não possa ler teólogos. Eu leio alguns teólogos. Leio. Não é proibido, nem é pecado. E até digo que talvez até convenha ler alguns teólogos. Pode ler Calvino, pode ler Armínio, pode ler Wesley. Pode ler teólogos modernos também, pode, não há problema. Mas o problema é que você pode ler teólogos, quaisquer que sejam, desde que você esteja saturado de Bíblia. E o que você vai fazer é apenas verificar se as ideias daquele teólogo correspondem ao que você está lendo na Bíblia plenamente. Ou seja, você usa os teólogos apenas para esclarecer mais ainda o versículo da Bíblia, mas o que você guarda no coração não é o que o teólogo fala, mas sim o que a Bíblia fala. Ou, majoritariamente, o que você guarda no coração, ou principalmente o que você guarda no coração, não é o que os teólogos ou teólogas falam, mas sim o que a Bíblia fala. Vamos continuar lendo? Letra A. Aqueles que creem na loucura da pregação. Você está vendo que eu citei 1 Coríntios? Quem conhece a Bíblia fala que eu estou falando o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É o que estou falando na letra A. Esses são os eleitos. Os eleitos creem em Jesus, mesmo que a pregação pareça loucura. Muita gente ouve um pregador do evangelho pregar e fala, é doido, é fanático. O eleito vai ouvir aquilo e falar, eu quero, eu creio. Aí as pessoas vão dizer, mas você é doido e fanático, igual esse pregador. O eleito, ele não fica preocupado com isso. Ele fala, vocês podem achar o que vocês quiserem, mas eu creio nessa palavra. Jesus é o Senhor da minha vida. Este é o eleito, esta é a eleita. Letra B. Perceba que eu falei que são eleitos para a salvação aqueles que Deus de antemão conheceu. Estou citando Romanos 8, versículo 28 em diante. Bíblia. Estou falando o que a Bíblia fala. Versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o seu Filho primogênito entre muitos irmãos. Porquanto os que de antemão conheceu, é o que estou falando aí. Ser predestinado aqui, eu vou usar como sinônimo de ser eleito. A gente poderia dizer que predestinação opera nas circunstâncias e a eleição opera nas pessoas. Mas esse é um discernimento mais fino, mais sofisticado, que a gente vai fazer quando estiver estudando soteriologia, que é a disciplina que estuda o plano da salvação. Ainda a letra B. Os eleitos são aqueles que, mesmo perdidos, praticam a verdade. Você está percebendo que eu citei João capítulo 3, né? Que Jesus falou para Nicodemos. Vamos ler lá? João 3. Versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, que é Cristo.
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, o eleito, mesmo pecando, fazendo coisa errada, mesmo perdido nos seus pecados, ele ama a verdade. Mesmo sendo talvez um mentiroso, mas ele ama a verdade. Fala mentira porque por conveniência, porque vai levar alguma vantagem, mas ele ama a verdade. Tanto é que ele, quando ouve o evangelho de Jesus, ele imediatamente detecta que ali está a verdade e crê nela. É o que Jesus está falando aqui em João capítulo 3, do verso 16 ao 21. Letra C. Aqueles que invocam o Senhor para a sua salvação, que recebem Jesus, que confessam que Ele é o Senhor e creem na sua ressurreição pelo poder do Pai, esses são os eleitos. Estou citando aqui Romanos 10, 9. Próximo slide. Terceira pergunta. Jesus morreu potencialmente por todos ou somente por alguns? Resposta. Morreu por todos. Oferecida a todos. Deus exorta a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e creem no Evangelho. Deus diz a cada homem: eis que tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e a bênção para que vivam tu e a tua descendência. A Bíblia é repleta de exortações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Exortações essas que só fazem sentido se um homem puder decidir por si mesmo a respeito dessas exortações. Então isso vale para todos os homens, já que Deus quer que todos os homens se salvem. E a todo e qualquer homem que creia no poder salvífico do sacrifício de Cristo, lhe é imputada a salvação sem qualquer acepção de pessoas. Tem versículo bíblico aí também. O próximo slide é a quarta pergunta. O homem que é eleito para a salvação pode resistir definitivamente ao chamado da graça salvadora? Bom, aí eu respondo com um não e com um sim. É não e é sim. É não no que depender de Deus. O chamado para a salvação nunca será cessado enquanto houver vida. Então uma pessoa que é eleita para a salvação pode resistir. Deus está chamando ele: vem, aceita Jesus, vem para a igreja, seja batizado, se converta. E o eleito para a salvação pode dizer: não vou. Mas enquanto ele tiver vida, Deus vai chamar ele. Nem que seja na hora da sua morte, ele vai aceitar Jesus de verdade, porque ele é um eleito. Mas eu vou responder com um sim também. Se um homem eleito não atender ao chamado da fé, este não alcançará a salvação. Por que eu tenho que falar isso? Porque se a pessoa não receber Jesus, ou seja, atender o chamado da fé, da graça que salva, ele não pode ser salvo, mesmo se fosse um eleito. Deus não pode dar o que o homem não quer receber. Aliás, não é só Deus, não. Ninguém pode dar para outra pessoa o que ela não quer receber. Salvação não pode ser dada por goela abaixo. A salvação, no que depende de Deus, nunca será negada ao homem eleito, enquanto esse estiver com vida. Mas se o homem potencialmente eleito resistir ao chamado da salvação ou descartar a salvação que tem, que lhe foi dada gratuitamente, então ele não a terá. Se é possível perder uma salvação que já se tem, então é também possível não receber uma salvação que lhe está reservada e vice-versa. Então aqui tem um problema. Aí você faz a pergunta: mas espera aí, como é que um eleito não vai aceitar Jesus, não vai atender ao chamado da graça salvadora? Como é que um eleito vai resistir ao chamado da salvação? Parece uma incoerência, e de fato é. Por isso eu termino esse slide com a frase: sendo assim, a Bíblia nos leva, nos obriga, nos torna necessário reformular alguns conceitos, e é o que eu vou fazer no slide seguinte. Então, no slide seguinte ainda são as mesmas perguntas. Só tem duas perguntas aí, né? O homem que é eleito para a salvação pode resistir definitivamente ao chamado da graça salvadora? Não. O homem que é eleito para a salvação não pode resistir definitivamente ao chamado da graça salvadora. Se ele é eleito, ele vai em algum momento aceitar Jesus, nem que seja no leito de morte. No que depender de Deus, o chamado para a salvação nunca será cessado enquanto houver vida, e o eleito finalmente se entregará a Cristo. Segunda pergunta: o homem que resiste definitivamente ao chamado da graça salvadora não será salvo? Sim, não será salvo.
Resistir indefinidamente ou definitivamente ao chamado da graça salvadora condena qualquer homem e é uma prova cabal de que tal homem não é um eleito para a salvação. Próximo slide tem a quinta pergunta. O homem eleito, que é salvo, portanto, em algum momento ele vai aceitar Jesus e ser salvo porque é um eleito, pode perder a sua salvação? Não e sim. Não perder. No que depender de Deus, a salvação nunca será perdida ou retirada do homem. O homem que é um eleito para a salvação se converterá a Cristo, aceitará Jesus como Senhor, será batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois de convertido, não quando criança, mas depois de convertido, e será um cristão firme numa boa igreja. E, no que depender de Deus, nunca perderá a sua salvação, mesmo que peque, pois Deus pode continuamente nos perdoar, desde que não seja o pecado contra o Espírito Santo. Sim, se o homem convertido não perseverar na fé, este não alcançará a salvação. Tem o texto de Hebreus 6 e tem o texto em que Jesus fala: riscarei o seu nome do livro da vida. É Apocalipse, é a carta a Sardes, que está em Apocalipse, capítulo 3. Verso 5. O vencedor, ser na fé, que perseverar até o fim, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui Jesus argumenta ao contrário. Então eu preciso reverter o versículo para você entender. Jesus está dizendo o seguinte: se você que está na igreja, aceitou Jesus, batizou nas águas, confessa Jesus, obedece os mandamentos da lei de Deus, dos mandamentos que estão no Antigo e no Novo Testamento, cabíveis ao cristão. Do Novo Testamento todos são. Do Antigo Testamento aqueles que são uso legítimo da lei. Se você está aí cumprindo os mandamentos, se você está mantendo a sua fé em Jesus, se você é firme numa boa igreja, se você persevera na fé, você é um vencedor. Porque você vai até o fim perseverando na fé. Você vai poder dizer como Paulo disse na carta a Timóteo: combati o bom combate, cumpri, terminei, completei a e guardei a fé. Só os vencedores vão falar isso no fim da sua vida. E se você for tal vencedor que persevera na fé, você vai ser vestido de vestiduras brancas, que são as obras de justiça dos santos, ou seja, o comportamento justo e correto dos homens e mulheres de Deus. É a honra que Deus vai dar a nós quando a gente for encontrar com Jesus. Nós vamos ter uma vestidura de linho branco, finíssimo, que vai mostrar que nós somos pessoas íntegras e que fomos cristãos íntegros, enquanto estivemos na terra, andando pelo caminho estreito e apertado. E de modo nenhum apagarei ou riscarei o seu nome do livro da vida. Ora, se Jesus está dizendo que as pessoas que perseverarem na fé, isto é, os eleitos, eles não terão seus nomes riscados do livro da vida, porque perseveraram até o fim, é óbvio que aquele que não perseverar até o fim, mas que era crente em Jesus Cristo, que aceitou Jesus um dia, que foi batizado nas águas, que ficou um tempo firme numa igreja boa, mas que abandonou a fé, que apostatou, que voltou para o pecado, que negou Jesus, saiu da igreja, está no pecado. É óbvio que essa pessoa terá o seu nome riscado. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Porque se não fosse assim, o Senhor Jesus está falando uma falácia. E o nosso Senhor não fala falácias. Ele estaria falando alguma coisa que não poderia não ser.
É como se ele estivesse dizendo assim: e o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum a água deixará de ser molhada. Pelo contrário, a água continuará sendo molhada. É ridículo. O nosso Senhor não faria uma coisa dessa. Ele não é um homem ridículo. Ele não é uma pessoa párvula. Ele não é um párvulo, um bobinho que fala coisas sem sentido, um café com leite que não sabe o que fala bobagens, que as pessoas nem levam em consideração porque o que fala é tão trivial, é tão óbvio que não faz sentido ouvir o que ele fala. É como se ele estivesse falando: olha, meu povo, eu estou dizendo para vocês, prestem atenção na minha palavra, eu que sou o verbo da vida, eu que sou a verdade encarnada, eu estou dizendo para você que se você perseverar até o fim na fé, você vai ser vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum a água deixará de ser molhada, pelo contrário, eu direi diante do meu Pai que a água continua molhada. É ridículo. É completamente ridículo falar isso. Eu estou até tremendo aqui, eu confesso para você que eu estou até tremendo aqui, porque isso é próximo de tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. É próximo de cometer esse pecado. Não estou cometendo, mas é perto disso. O Senhor Jesus fala coisas significativas, coisas que têm um sentido claro, evidente. Ele comunica para nós mensagens informativas, ele acrescenta informação na nossa vida, ele acrescenta significado na nossa vida. Ele é o Senhor, ele é o Verbo vivo, ele é o Logos universal. O Logos universal não pode ser tolo. Por isso, quando ele diz: e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, significa que ele pode não confessar. Significa que ele pode riscar o seu nome do livro da vida se você não perseverar até o fim. Se você apostatar da fé, se você rejeitar a salvação que uma vez você teve, o seu nome vai ser riscado, apagado do livro da vida, ou seja, você vai perder a salvação e ele vai negar o seu nome diante do Pai e dos anjos. Quando o pai chegar e falar assim: cadê o fulano de tal? Ele falar assim: não salva não quero não, esse aí não tem nada a ver com não traz ele para o céu aqui não. Porque ele negou meu nome diante dos homens, ele abandonou a fé, ele largou a igreja, largou a fé, nega o meu nome na terra, nega o meu nome diante dos homens, eu estou negando o nome dele aqui diante do Senhor, não traz ele para cá não. E Deus vai ouvir Jesus. Se Jesus falar: não traz o fulano de tal para o céu, o fulano de tal não vai para o céu, nem que a tábua rache, nem que a vaca tussa ou a galinha nasça dente. Não tem nada que leve esse cara para o céu se Jesus negar o nome dele diante do Pai e dos anjos. Mas você percebe que a gente, mais uma vez, reformular conceitos. Vamos para o slide seguinte. O eleito que é salvo pode perder sua salvação? Não. O homem que é um eleito para a salvação, no que depender de Deus, nunca perderá a sua salvação, mesmo que peque, pois Deus pode continuamente nos perdoar. É claro que esse eleito vai se arrepender do pecado, vai confessá-lo e vai parar de fazer esse pecado, fazer reparação inclusive, desde que esse homem não tenha pecado contra o Espírito Santo, porque esse pecado não tem perdão. E o eleito para a salvação certamente se converterá, será batizado, perseverará na fé, numa boa igreja e não pecará contra o Espírito Santo, porque ele é eleito. O homem cristão salvo pode perder sua salvação? Sim. O eleito não perde, mas o cristão pode perder, o crente, o salvo pode perder, porque o salvo é por enquanto salvo. Se o homem cristão, crente, por enquanto salvo, não perseverar na fé, este não alcançará a salvação. De novo, Apocalipse aí, 3, 5 e Hebreus 6. Se o homem cristão, crente ou salvo, escolher a apostasia, que é o abandono da fé, Deus não pode dar o que o homem, mesmo sendo cristão, crente ou salvo, não quer receber. Próximo slide. O homem cristão, crente ou salvo, por enquanto salvo, pode perder sua salvação? Estamos ainda respondendo essa pergunta.
Continuando o raciocínio, podemos dizer que a salvação para o homem, chamado cristão, chamado crente, chamado salvo, é uma potencial salvação. Isto é, a aliança de salvação, que é o Evangelho, que é a nova e superior aliança, superior à aliança do Antigo Testamento, aliança mosaica, não é uma aliança incondicional, do tipo, faça esta aliança, ou seja, aceite a Jesus, venha para a igreja, e depois viva como você quiser, porque no final você será salvo de qualquer jeito. Não é isto. Isso chama-se graça barata, hipergraça. Não é isto. Foi por isso que o apóstolo Paulo, um homem eleito para a salvação, disse que, ali em 1 Coríntios 9, 22 a 27, no contexto de Jogos Olímpicos, de correr para alcançar a salvação, ele disse assim: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, ou escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado para a salvação. Faltou uma aspas fechando aí. Então, Paulo falou o seguinte: eu estou aqui, por enquanto salvo, crente, cristão, pregando o evangelho, fundando igrejas, mas eu tomo cuidado com o pecado. Tomo cuidado com o pecado, porque eu não quero pregar o evangelho, levar muitas pessoas a Cristo, trazer muitos eleitos para dentro da salvação, depois eu mesmo ser condenado porque eu não guardei a minha vida do pecado. É isso que ele está falando. Ou seja, o pecado contumaz, o pecado repetido continuamente, com a consciência cauterizada, tira a salvação. É isso que Paulo está falando, é isso que a Bíblia está dizendo. E não tem teologia, não tem argumento que contrarie isso. E quem quiser ficar enrolando você, tentando dizer que não é isso, ele está sofismando, ele está enganando você. É blá blá blá, verborragia, sofisma, falácias. Tome cuidado, porque tem gente que fica tentando dar nó em pingo d'água. É isso que a Bíblia está dizendo. Brincar com o pecado pode tirar a salvação, sim. É o que Jesus falou lá em Mateus, no Sermão do Monte. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos muitos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicitamente, diz o Senhor Jesus: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, vós que praticais a iniquidade continuamente, contumazmente, vocês que ficam aí na igreja, até na liderança de igreja, pastores, apóstolos, missionários, bispos, líderes de louvor, obreiros, diáconos, etc., etc., mas que vivem em pecado e não abandonam o pecado. Vocês até podem ter tido a salvação no início da vida de vocês, mas vocês já a perderam. Vocês não têm salvação, vão para o inferno, malditos. É o que o Senhor disse lá. É o que Paulo está falando aqui. Paulo está como se Paulo estivesse lembrando isso, né? Não sei se Paulo conhecia esse ensino de Jesus na época, mas é como se ele conhecesse e estivesse lembrando disso. Olha, eu tomo cuidado com a em santidade, quando eu peco, eu peço perdão, eu peço para Deus não me deixar pecar mais, eu me arrependo com dor no coração dos pecados que eu fiz, eu vigio a minha vida para não pecar de novo, eu reparo os meus pecados quando eu posso, eu guardo a minha vida, eu me conservo puro, porque eu não quero perder a minha salvação. É isso que Paulo está dizendo, é isso que a Bíblia está dizendo. Observe também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus tem o direito de condenar a todos ao inferno eterno de fogo e enxofre, onde é eterna dor. Todos nós merecemos estar nesta condenação. Assim, um homem, antes de receber a Cristo, ou julgando-se fora de Cristo, ou seja, apostatando da fé, estará na condição inexorável de todo homem depois da queda, ou seja, condenado. Próximo slide. Mais ainda, observe que Deus não é de modo algum injusto em não escolher ou não eleger ou não ratificar a eleição de alguns para a salvação, porque todos merecem a condenação. Eu e você e todos nós merecemos ser condenados ao inferno porque nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Todos a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, todos se extraviaram. Estou falando de Romanos capítulo 3, né? Você pode ler isso lá. E tanto os que permanecem condenados, porque não aceitam Jesus, quanto os que aceitaram Jesus, mas voltam ao estado de condenados, porque apostataram da fé, abandonaram Jesus, abandonaram a igreja, são merecedores desta condenação. Os que não são eleitos permanecem condenados, pois não foram eleitos porque Deus, em sua presciência, não os achou dignos do alcance da graça salvadora. Porque tais seres humanos amaram mais as trevas do que a luz, você está vendo que eu estou citando aí João capítulo 3, porque as suas obras eram más, e não se achegaram para a luz que lhes foi oferecida. Por isso, tais pessoas são indesculpáveis, você está vendo que eu estou citando Romanos capítulo 1, a fim de não serem arguídas as suas más obras, João capítulo 3. Os homens e mulheres que foram eleitos, mas que rejeitam a salvação que está à sua disposição, ou a vendem por um prato de lentilhas, a salvação que uma vez tiveram, são equivalentes aos não eleitos. Aí eu preciso fazer uma correção. Os homens e mulheres que aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, firmaram-se numa igreja boa, isto é, que são crentes, cristãos ou salvos, mas que rejeitam a salvação que tem em algum momento da sua história de vida, ou que vendem a sua salvação por um prato de lentilhas, estou citando aí Gênesis, né, a história de Esaú, são equivalentes aos que não são eleitos, mesmo sendo crentes, salvos e cristãos. O próximo slide. Tomando como exemplo Abraão, Deus disse que o escolheu porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis 18, 19. Aí está a razão pela qual Deus escolheu Abraão. Deus elegeu Abraão para a salvação, e não só para a salvação, Deus elegeu Abraão também para iniciar a nação que traria a revelação de Deus para a terra, que é Israel. Deus escolheu Abraão também para mostrar para todos os cristãos, crentes e salvos, por enquanto salvos, e até para os eleitos também, o que é ser um homem de fé, o que é andar em fé, o que é ser amigo de Deus, o que é obedecer a Deus. Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé, para ser o homem que iria trazer para a terra um modelo de cristão perfeito, de um homem de Deus perfeito. Deus escolheu Abraão para essas coisas, porque viu em Abraão que ele iria ordenar seus filhos a guardarem o caminho do Senhor. E lembre-se você que Deus escolheu Abraão 25 anos, pelo menos, antes de Isaac nascer. E antes de Ismael também, muitos anos antes de Ismael nascer. Ou seja, Deus usou a presciência dele, o conhecimento de antemão que só ele tem, só Deus tem, só Deus o Pai tem, para escolher Abraão, confirmando o que Pedro fala. Deus nos elege, nos escolhe pela sua presciência. Ele sabe como será a nossa vida lá na frente. E é por isso que ele escolhe. O que ele vê em nós escolher para a salvação? Essa é uma pergunta profunda. Eu vou agora arriscar dizer para você, vou fazer uma formulação aqui, que é segundamente judaica. Deus vê em mim e em você, que somos eleitos para a salvação, que quando nós ouvirmos o Evangelho, nós vamos crer em Jesus, e nós não vamos abandonar Jesus jamais. Nunca vamos negar o nome dele, vamos perseverar até o fim com a fé em Jesus e a obediência aos mandamentos. Quando ele vê isso, então ele nos escolhe. Não tem erro essa minha afirmação. Isso é mente judaica. Ninguém pode dizer, Marcelo está errado. Não, não estou errado. O que eu falei aqui é perfeito. Este é um exemplo do que diz Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheciam a ciência, Deus também os predestinou, os elegeu para serem conformes à imagem de seu filho. Abraão foi conhecido previamente por Deus de que seria um homem que ensinaria seus filhos a andar nos caminhos de Deus, e por isso Deus o escolheu. Como Pedro diz, somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, lá em 1 Pedro 1, 1 e 2,
em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão e o recebimento do poder salvífico do sangue de Jesus Cristo. Assim opera a presciência, o conhecimento de antemão para a salvação. Deus nos conhece antes de nós existirmos mesmo e vê que teremos um coração para Jesus. Então Ele nos elege para a salvação e predestina as circunstâncias para que nos levem a Cristo e concorram em tudo para o nosso bem e para o nosso crescimento e santificação e adoção e, finalmente, glorificação. Próximo slide. O homem cristão, crente, salvo, pode perder sua salvação? Estamos respondendo essa pergunta ainda, né? Tem vários slides com essa mesma pergunta, há uma resposta longa para essa pergunta. Mas, mesmo Deus vendo que temos um coração para Jesus, e mesmo Deus tendo uma alegre expectativa de que vamos consumar a vocação que temos, o nosso livre-arbítrio, que existe para que exista a possibilidade do amor, pode não aceitar ou aceitar Jesus e depois rejeitar Jesus. Então temos 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, as pessoas não convertidas. As pessoas não convertidas, se morrerem assim, não vão ser salvas. As pessoas convertidas, porém não eleitas. Tais pessoas não vão ser salvas porque não vão ao fim. Em algum momento da vida elas vão sair da igreja, abandonar o evangelho, voltar para o pecado. E o terceiro tipo, as pessoas convertidas e eleitas. Vão ser salvas essas pessoas porque vão perseverar até o fim. Não vão sair da igreja, vão ser firmes na igreja, vão ser firmes na fé com Jesus, não vão negar o nome de Jesus até o fim. Vão dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como sabemos se nós somos eleitos para a salvação? Primeira evidência, se aceitarmos Jesus e formos batizados. Segunda evidência, que fecha tudo, se perseverarmos firmes na fé, fazendo parte de uma boa igreja. Próximo slide tem uma figura aí, vermelha, azul e rosa, ou a rosa, na verdade, é um vermelho fraco. Eu estou aí mostrando os 3 tipos de pessoas. As pessoas da caixinha vermelha são as pessoas que não são eleitas para a salvação e, portanto, não se convertem nunca. Na verdade, tem também o segundo tipo, que são essa caixinha rosa, que também são não eleitos, mas se convertem. Ou seja, uma pessoa não eleita para a salvação pode aceitar Jesus. Ela não é eleita, mas ela pode aceitar Jesus. Pode receber Jesus com alegria, choro, rapidamente é batizada nas águas, fica firme na igreja, trabalha na igreja, vai para o altar da igreja, faz coisas para Deus, talvez até alcance o título de pastor. Mas essa pessoa uma hora vai abandonar a fé, vai causar um escândalo, vai abandonar Jesus, vai abandonar a igreja, vai negar Jesus diante dos homens. Você que está me ouvindo e abandonou a igreja, você pode estar se perguntando: então eu sou um não eleito? Porque eu pequei, saí da igreja e não consigo voltar. Eu sou um não eleito? Eu vou dizer assim: depende de você. Não sou eu que respondo essa pergunta, é você mesmo que vai responder. E digo mais: volte para a igreja, porque a igreja é o lugar dos eleitos. Volte para a igreja, vença a sua timidez, vença a sua vergonha, vença o seu orgulho, vença a sua dureza de coração e volte para a igreja. Se você voltar para a igreja e voltar para Jesus, você é um eleito. Se você voltar para a igreja, voltar para Jesus e perseverar até o fim, você é um eleito. Agora, se o que eu estou falando não faz sentido para você, é porque você negou Jesus. Porque uma pessoa que não nega Jesus, ele dá a vida por Jesus. Se nós estivéssemos debaixo de uma perseguição hoje, e chegasse alguém com um revólver na sua cabeça, assim: nega Jesus e eu não te mato, o que você faria? Você negaria Jesus? Se você é um eleito, você não negaria. Você falaria o seguinte: pode dar um tiro na minha cabeça, mas eu não nego Jesus de jeito nenhum. E você sabe que o cara não está blefando. Você vai ter a sua cabeça explodida por uma bala. Seus miolos vão voar longe. Mas você prefere isso do que negar Jesus. Ora,
Isso é um eleito. Só um eleito faz isso. O não eleito é covarde. Ele nega Jesus para continuar vivo. Ele é covarde. O eleito de verdade, um homem eleito e a mulher eleita, não nega Jesus de jeito nenhum, nem com um revólver na cabeça, uma espada no pescoço, prestes a ser lançado numa fornalha de fogo 4 vezes, 7 vezes mais quente, crucificado de cabeça para baixo, julgado aos leões, preso numa prisão comunista, convivendo com ratos, numa masmorra fria. O eleito não nega Jesus de jeito nenhum. Nada, nada. Faz a boca dele negar a Jesus, faz a sua alma negar a Jesus, faz o seu coração negar a Jesus. Nada, nada, nada. A sua fé é inabalável. Ora, se você é um eleito para a salvação, você vai voltar para a igreja. É infinitamente mais fácil voltar para a igreja do que receber uma bala no crânio. É infinitamente mais tranquilo, mais suave, menos dolorido, menos drástico, voltar para a igreja. Ah, mas eu tenho dor porque eu fico com vergonha, eu tenho timidez, meu orgulho não deixa. Irmão, irmã, se você é um eleito e uma eleita para a salvação, você tem a disposição de morrer por Cristo em martírio, que é o máximo do testemunho de fé. E se você tem essa disposição de ir ao máximo do testemunho de fé, ao máximo da ignomínia e da humilhação, que é o martírio, você não tem disposição de voltar para uma igreja para conviver com seus irmãos, que vão te receber de braços abertos, em alegria, não vão ficar perguntando para você do seu passado, não vão te acusar do seu passado, vão te receber com alegria, vão te integrar à família de Deus outra vez, e você vai ter uma nova chance de desenvolver uma vida cristã belíssima, fazendo a glória da segunda casa ser maior do que a primeira, e você não tem essa disposição, não faz sentido. Uma pessoa que é eleita para a salvação, ela volta para a igreja. Ela se arrepende dos pecados, conserta-se com Deus, conserta-se com Jesus e volta para a igreja. Não voltar para a igreja pode ser um sinal inequívoco de que a pessoa não é eleita para a salvação. Muito bem. E o azul são os eleitos e convertidos. Próximo slide. E o último slide. Você vê, então, que, falando de outra forma, entre os não eleitos para a salvação, tem os vermelhos, os não convertidos, e os rosas, os convertidos que não perseveram na fé. Tanto o vermelho, não convertido, quanto o rosa, convertido que não persevera, são não eleitos para a salvação. Os eleitos para a salvação só é o azul, são os convertidos que perseveram. Então veja você que tem dois convertidos. Os convertidos que não perseveram e os convertidos que perseveram. Só os convertidos que perseveram até o fim são os eleitos. Ok, vamos para o quadro aqui de volta? Glória a Deus. Eu sei que é um tema polêmico. Você me pergunta, pastor Marcelo, você é arminiano ou calvinista? Eu não sou arminiano nem calvinista, eu sou bíblico. Você vê que eu não falei de Armínio nem de Calvino. Eu usei o Tulip aí só para ordenar as ideias, né? O Tulip é uma coisa que está no calvinismo que contrapõe-se ao arminianismo, mas eu não citei Calvino nem Armínio, nem os textos do Tulip, ou da Confissão de Westminster, ou lá dos documentos calvinistas ou arminianos, nada. Não falei de remonstrância, não falei de nada disso. Eu citei Bíblia, falei Bíblia o tempo todo, o tempo todo. Isso é teologia bíblica. É isso que nós vamos fazer no IBPC. Nosso Instituto Bíblico vai ser todinho assim. Nós até vamos ler bastante teólogos, viu? Pode ficar tranquilo que nós vamos ler. Não é proibido falar o que teólogos e teólogas pensam, não é proibido. Só que toda a conclusão será sempre em cima da Bíblia, e nós vamos sempre desaguar na Bíblia, e a Bíblia é o nosso compêndio de teologia.
Nós vamos falar de X, de Y, Z, mas a Bíblia, que no final das contas, prevalece. E vai prevalecer com a citação dos versículos. A nossa teologia vão ser os versículos da Bíblia. Eu estou exagerando isso, hein? Mas é para não ficar dúvida. Eu queria que caísse essa ficha em você. Porque o dia que cair essa ficha em você vai ser maravilhoso. Porque você vai ganhar a mente de Cristo. Essa é a mente de Cristo. Esta é a mente de Cristo. Jesus era assim. E é assim ainda, até hoje. Perceba como Jesus cita o Antigo Testamento o tempo todo sem parar. Você vê que o Antigo Testamento, que era a palavra de Deus na época de Jesus, estava no DNA dele, no sangue dele, na cabeça dele, na boca dele o tempo todo. Porque havia inclusive um mandamento lá no Antigo Testamento, inculca na criança a palavra de Deus. Então, Maria, certamente, seu pai também, José, e talvez parentes, ajudaram na educação de Jesus. A sinagoga também deve ter ajudado, ele certamente na sinagoga no sábado, desde criança. Ele ouvia a Bíblia, decorava a Bíblia o tempo todo, ele sabia, era muito comum dos judeus decorar livros inteiros da Bíblia, né? Sabia a Torá inteira de cor, por exemplo. Gênesis inteirinho de cor, todos os versículos, Êxodo de cor, Levítico de cor, Números de cor e Deuteronômio de cor. Sabia todos os versículos de cor. De cor. Falaram, não é possível? É possível. Aliás, naquele tempo, muitos judeus sabiam enormes porções das Escrituras de cor. Por quê? Porque não tinha muito facilmente escrita, não tinha livro, como a gente tem hoje, né? Brochura assim, não tinha caderno, lápis e tal, YouTube, né? Não tinha nada disso, quer dizer, internet, né? Word, não tinha nada disso. O que tinha? Tinha ouvido. Falar e ouvir, falar e ouvir. Então ele ia na sinagoga, o homem ficava lendo lá Gênesis, horas e horas, e o pessoal ouvindo, gravando, de ouvir. Eles tinham uma memória fantástica de ouvir, e falar, e falar, e falar. Jesus tinha a Bíblia no seu sangue, no seu DNA, na sua mente, na sua boca, ele pensava na Bíblia o tempo todo. É isso que o Salmo 1 fala, por exemplo. Bem-aventurado o homem que medita na lei de Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, de dia e de noite, medita na Bíblia, não medita em Calvino, não medita nas institutas de Calvino, não medita nas obras de Armínio, não medita nos textos de Wesley. Eu estou falando muitos desses teólogos, mas são todos os três bons teólogos. Não medita nos textos de Lutero, ou de Zwinglio, ou de Melanchthon, ou de Wycliffe. Não sei se o Wycliffe escreveu alguma coisa, eu acho que ele mais traduziu a Bíblia, né? Não tenho certeza que ele escreveu alguma teologia, uma obra teológica. E assim vai, tem provavelmente milhões de teólogos, né? E assim vai. Watchmani e outros mais, que são todos, estou falando de gente boa aqui. Não medita nisso. Mesmo sendo gente boa, não medita nisso. Não medita nisso. Medita na Bíblia. É a Bíblia que faz com que este homem que medita na Bíblia, esta mulher que medita na Bíblia, é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Existe uma promessa no Salmo 1 fantástica. Se você memoriza a Bíblia, sabe a Bíblia, e decora a Bíblia, e fala a Bíblia, e entende a Bíblia, e pensa de acordo com a Bíblia, e tem uma teologia bíblica, tudo que você fizer na vida vai dar certo. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão, onde eu quero chegar? Eu estou querendo dar para você a arma mais poderosa do universo. O segredo mais fantástico do universo. Conhecer a Bíblia. E viver ela, de acordo com ela. A sua vida inteirinha vai entrar no eixo. E não só a sua família, a sua casa vai ser totalmente transformada. Para nós que somos casados, temos filhos, né, cônjuges, dá trabalho, né? A gente fica preocupado, traz preocupação, né? Tem até aquele ditado, filho criado, né? Hoje eu perguntei à minha esposa, quando é que os nossos filhos pararam de dar preocupação para você? Ela falou, nunca pararam, até hoje dão, 32 e 31 anos. Os filhos, pelo contrário, são ótimos filhos, mas mesmo sendo bons filhos, a gente, pai, mãe, preocupa. E principalmente com a salvação deles, que é o mais importante, né? De que adianta os nossos filhos ganharem muito dinheiro, serem famosos, serem profissionalmente bem-sucedidos e irem para o inferno? Não adianta nada, aí.
É melhor que eles sejam simples e vão para o céu. Porque nós vamos encontrar com eles, vamos ser para sempre uma família, né? No sentido de proximidade. Eu quero encontrar com meus filhos e com minha esposa no céu, é claro, hein? Lógico. Como assim não? Ah, você não vai saber. Eu tenho certeza absoluta que eu vou saber que o Riel é meu filho, o Riel é também. A Nilma foi minha esposa aqui na terra, tenho certeza absoluta. Mesmo que eu e a Nilma no céu, na eternidade, na vida futura, não sejamos marido e mulher no sentido que é hoje, mas nós vamos ser irmãos. E vamos saber que ficamos casados um tempo. E eu vou saber que o Riel é meu filho, e o Riel é meu filho, eles vão saber que eu fui pai deles. E eles são irmãos, vão saber de tudo. Não tenho dúvida nenhuma. O mais importante é isso. E qual é a promessa para você ter essa garantia? Crê no Senhor Jesus, você, e será salvo. Tu, você, e a tua casa, e a sua casa. Ou seja, Deus vai dar um jeito. Se você ficar firme na fé em Jesus e não desviar nunca e perseverar na fé, você pode ter certeza que Deus vai dar um jeito de fazer os seus filhos se converterem. Ele vai dar um jeito. Nem que ponha um anzol no nariz e traga para o Evangelho. Desviou, fazendo coisa errada, Deus mete um anzol no nariz e traz seu filho e sua filha de volta para o Evangelho. Nem que seja assim. Mas eu e você só vamos ter essa tranquilidade, essa segurança, se a gente conhecer a palavra, se ela fizer parte do nosso DNA, da nossa respiração. Só assim. Esse é o grande objetivo. Como eu disse, o nosso objetivo desse Instituto Bíblico não é só ganharmos cultura bíblica. É isso, mas muito mais que isso. É mudar a nossa vida e a vida dos outros. É nós vivemos plenamente a bênção de Abraão, sendo felizes e fazendo os outros felizes. Glória a Deus. A lição de hoje é isso. E vamos orar? Pai Santo, Pai Nosso, nós oramos, eu oro junto com meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está ali me ouvindo. Nesse propósito, Senhor, nos ajuda a fazermos com perseverança, com empenho, esse estudo bíblico profundo, nesse estudo bíblico. Dá-nos, Senhor, assim, a força, a perseverança, a persistência de nós estarmos até o fim e que nós possamos ganhar essa mente bíblica que Jesus tinha. Nós queremos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo. Amamos a palavra está dentro de nós. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração. Tua palavra é como favo de mel. Tua palavra é maravilhosa e nós queremos conhecê-la profundamente. Nós pedimos isso. Revela-nos, Senhor, as maravilhas da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.